Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo isso aí. Meu nome é Ricardo, sou professor de Sociologia e a gente vai fazer hoje uma revisão dos clássicos de Sociologia para ingressar na matéria nova. Então, que clássicos? Weber, Marx, o Durkheim e todos aqueles, enfim, que você já conhece, né? Além do Durkheim, tem o Conte. Aí, vocês reclamam que eu encho o quadro. Esse quadro aqui é fácil de encher, galera. Tá, aí eu vou botar um etc aqui então, porque vai ter mais alguns outros aí, importantes. Nós vamos lá então? Como eu já disse para vocês várias vezes, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. Eu montei uma pequena sociedade aí. Tá? Então a gente vai começar por um cara chamado Saint-Simon. Vamos ver o Saint-Simon? Então esse aí tem o porta-retrato dele aqui, do Saint-Simon. Mas qual a contribuição do Saint-Simon para nossa aula? Perguntar se você se lembra dessa sociedade aqui. Você já deve ter visto isso aqui numa aula de história. Tem aqui as casas dos camponeses, a igreja, o castelo do senhor feudal. Já viu, né? Pois então, Saint-Simon analisou essa sociedade aí e ele fez a seguinte observação. Claro que ele falou muita coisa, mas eu vou botar aqui, ó. Ele constatou que nobreza e clero eram parasitas e os camponeses eram os explorados. Análise feita por Saint-Simon. Vou deixar bem claro aqui que o Saint-Simon ele não tentou ofender ninguém, ele não quis fazer isso. Até nem sei se ele fez. Vou deixar para vocês formularem aí a opinião de vocês. Como isso aqui é só uma revisão, a gente vai passar agora para o Augusto Conte. O Conte, ele não gostou nada da visão do Simon. O Augusto Conte falou que o Saint-Simon era muito crítico, revolucionário, negativo, queria destruir a sociedade e principalmente por causa dessa palavra aqui que ele chamou o Saint-Simon, que o Augusto Conte vai criar o positivismo. Ele também disse que a ordem na sociedade leva ao progresso desta sociedade. Você já viu isso em algum lugar aí? Não vou dar nenhuma pista para vocês. Vocês vão ter que descobrir sozinho. Para encerrar sobre Augusto Conte, ele fala que a classe baixa, os camponeses, por exemplo, ou numa pirâmide social, aquele pessoal que está lá embaixo da pirâmide social, eles têm que aceitar que estão ali, que é irremediável. Eles não têm como sair da classe baixa. Augusto Conte também fala que a mulher ela é inferior ao homem na sociedade. Tem uma aula aí de sociologia somente sobre Augusto Conte. Então, se você estiver interessado, né, em ver um pouco mais além do que essa revisão aqui. Então, agora a gente vai ver esse mesmo, Émile Durkheim. O Durkheim, ele criou um método de estudo para a sociedade chamado fato social, que tinham três características. Número 1, a generalidade. Número 2, a exterioridade. E por último, a coercitividade. Fazendo aí um resumo do resumo do resumo. Porque tem uma aula também só sobre o Durkheim. Esse aqui é porque é geral para todo mundo. Esse aqui é porque é exterior. E 3, ele é coercitivo. Ele te coage, ele te obriga. Dito isso,
Nós vamos tirar o Emily Durkheim daqui. Tá o Durkheim lá no castelo lá do Senhor Feudal. E agora nós vamos trabalhar com Max Weber. Max Weber, ele vai... A contribuição dele para a sociologia é a ação social. Para ver a contribuição do Max Weber, nós vamos pegar aqui a pirâmide social e vamos ver o que o Max Weber diz. Resumo, né? Eu me esqueço que aqui essa plaquinha acompanha, né? O pessoal lá, pessoal muito importante. Max Weber diz, ele contraria o positivismo e ele afirma que os indivíduos podem subir na pirâmide social. Eles não têm que ficar sempre lá embaixo, sempre no meio ou sempre lá em cima. Essa contrariedade ao positivismo fez o Max Weber ser conhecido como defensor do liberalismo. Bom, você pode saber muito mais sobre o Max Weber também vendo a aula inteira só sobre o Max Weber, né? Mas, em suma, é isso aí. Mais importante, assim como a galera sobe, a galera também despenca. E aí, chegamos nele. Esse aí dá muita confusão. Até caiu o boneco. Karl Marx. Bom, mas é só resumo, né? O que o Karl Marx vai contribuir, então, para o nosso resumo? O Karl Marx, ele vai criticar o positivismo, mas ele também vai criticar o liberalismo, que criticou o positivismo. E vão tirar essa pirâmide social aqui, que pro Karl Marx não tem isso aqui. O que tem pro Karl Marx? Você observou lá no início da minha aula que eu botei uma casa com 2 pisos, 2 casas boas. Me lembro que essa tinha 2 carros, né? Essa aqui tinha um carro só. Esse aqui era caminhoneiro. Depois tinha umas casinhas lá, uns casebrezinhos, né? Óbvio que tem alguma coisa a ver com isso aqui, né? Notou, né? Então, o Karl Marx, ele visa uma transformação dessa sociedade aí, que ele vai chamar de, entre outras coisas, injusta. Tem mais. Não basta ver a realidade. A realidade está ali. Mas tu tem que fazer, sabe o que com essa realidade? Tu tem que transformar ela. Senão não adianta tu perceber a realidade. É muito pouco, segundo Marx. Tem uma frase dele aí, mas eu vou deixar você curioso. Daí você vai lá assistir a aula completa sobre o Marx. Isso aqui é só um resumo. E você se lembra dessas 2 letras aqui? Eu vou colocar aqui, vai ficar mais fácil para vocês. Agora lembrou? Tá aí. Então, esse é o sujeito. Eu também chamo dele de indivíduo, né? Vivente. E o é o mundo. A sociedade. O objeto que o indivíduo quer dominar. Vamos fazer uma pequena sociedade aqui. Sociedade aí, 3 casinhas. Eu já represento uma sociedade. Então, objeto e sujeito. Mundo e indivíduo. Agora, o importante é ver como é que os clássicos analisam sujeito e objeto, indivíduo e mundo. Bom, vamos pegar o Durkheim. O Durkheim, ele vê uma relação assim, ó.
é o objeto, ou seja, o mundo, que determina como é que o indivíduo, o sujeito, tem que se portar. Esse aqui, não sei se é certo a palavra domina, vou usar a palavra domina. Domina esse aqui. Agora, se eu inverter a flecha... Opa, caiu ali o vivente. Se eu inverter a flecha, aí eu tô falando de quem? Aí eu não tô mais falando do Durkheim. Vou tirar o Durkheim, porque daí eu tô falando do Weber. O Weber fala que o indivíduo que domina ou tenta dominar o objeto, o mundo. É liberal, né? Lembram? E se eu colocar outra flecha aqui, fazer direitinho, né? Se eu colocar outra flecha aqui, aí eu tô falando de quem? Aí eu tô falando de Karl Marx. Pro Karl Marx, quando o sujeito se relaciona com o mundo, esse mundo também se relaciona com ele. Ou, você pode ver o contrário. Quando o mundo, o objeto, se relaciona com o indivíduo também se relaciona com o objeto. Essa é a diferença para os pensadores, sociólogos aí que a gente fez o resumo. Então, espero que esse resumo tenha ajudado vocês, né? A gente vai dar continuidade na matéria. Vejam as próximas aulas. Para quem assistiu até aqui, o meu muito obrigado.